Pessoal, boa tarde, ou boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está pegando aqui para assistir a videoaula, mas essa é a segunda parte sobre a Revolução Industrial, né? Me chamo Paulo, professor de História, e a primeira aula, que eu vou estar deixando o link aqui em algum lugar para vocês assistirem, vimos o início, né, uma pequena introdução do que foi a Revolução Industrial. Agora a gente vai focar mais nas transformações sociais que vai ocorrer ali na Inglaterra, principalmente, mas a gente vai estar vendo que vai afetar outros lugares do mundo também, né? Vai ser um fenômeno mundial, né? A Revolução Industrial. Mas vamos lá. A gente vai ver então que essa sociedade vai se transformar devido, como a gente viu na aula anterior, da mecanização ali do trabalho das pessoas. As pessoas procurando, que saíram do campo, vão procurar um local na cidade, não vão encontrar, então vai aumentar muito ali a pobreza das principais cidades europeias, né? Não apenas lá, se a gente for pegar aqui no Brasil no começo do século XX, você tinha vilas de operários que você não tinha a mínima condição de se morar no local, mas você precisava porque era perto da fábrica e as pessoas trabalhavam até, alguns casos, 18 horas por dia, 19 horas por dia, porque você não tinha leis trabalhistas aqui no Brasil para isso. Então, vai haver uma grande, como posso dizer assim, luta por direitos trabalhistas, né? Não tanto aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, né? Porque foi uma coisa totalmente desregularizada, então cria-se um caos. Levou tempo para que houvesse uma legalização e leis que protegessem o trabalhador como o empregador também. Então, do mesmo modo que a gente vai ver um monte de coisa errada aqui na Revolução Industrial, aos poucos eles foram também ajustando, pelo fato, por exemplo, de crianças trabalharem em minas de carvão, depois, em um certo momento ali, foi abolido o trabalho infantil. É lógico que se a gente for levar em consideração o que acontece no mundo, muitas crianças trabalham ali e que não deveriam estar trabalhando, né, de acordo com as leis. Mas vamos lá. A partir do século XIX, como a gente estava vendo ali, 1801 até 1900, com a industrialização e urbanização descontrolada, que eu comentei agora, aprofundou as transformações na estrutura da sociedade inglesa. Lembrando, estamos pegando a Inglaterra para servir pelo menos como uma base para entendermos o que vai acontecendo ao redor ali do mundo, né? Os que mais sofreram com o processo de adaptação, então, e com o novo ritmo de vida, com o trabalho, foram os operários urbanos. As dificuldades de adaptação dessas pessoas aumentavam em razão das precárias condições de moradia e saneamento básico das cidades. Praticamente era um monte de cortiço que você tinha ali, com pessoas, mais de muitas vezes, de uma família morando sob o mesmo teto, ali no século XIX. Se a gente fosse para pegar sobre essa mudança de vida, é só pegar, por exemplo, as pessoas que moram em cidades grandes. Geralmente eles têm um tempo muito mais apertado, eles têm que muitas vezes pegar 3 conduções para ir para o trabalho, volta à tarde, sai muito cedo, muito diferente, por exemplo, das pessoas da cidade interior, que querendo ou não ainda tem uma vida mais calma do ritmo das grandes metrópoles, né? Então, isso, de um certo modo, entra naquilo que eu falei sobre a questão do tempo que foi colocado, do relógio, vamos dizer assim, na loja da fábrica, que foi colocado para determinar um novo tipo de controle dos afazeres diários, não mais o tempo da natureza. Mas, pegando aqui então, a gente vai ver que enquanto os operários urbanos sofriam mais, por outro lado, vai começar a surgir uma classe média urbana, né, que existe até os dias de hoje em vários lugares do mundo. E essas são formadas por grupos ligados a atividades das indústrias, comercial, financeiro, e também por profissionais como advogados, médicos, professores. A classe média foi muito bem beneficiada com a Revolução Industrial inglesa, pelo menos ali na Inglaterra, né? Então a gente vai ver que com a industrialização, a classe média vai estar surgindo. Quando vocês formos estudar a história do Brasil, né, no nono ano geralmente isso, vamos ver que São Paulo, principalmente São Paulo, aí vai ser uma cidade com uma forte tendência industrial. Então a classe média vai ganhar muita força e vai ditar um pouco da política ali do Brasil em um certo momento, até hoje, dependendo da situação política que vivemos, né? Bom, antes de a gente for falar sobre
as relações ali do trabalho e as mudanças, eu gostaria que vocês vissem esse trecho do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin para poder estar discutindo, ok? Section 5, give her the limit. Certo. Então, o que a gente viu aqui? Viu um Charles Chaplin, ele faz uma crítica muito grande ao capitalismo desenfreado e ali a industrialização, ao mesmo tempo que ele faz a crítica contra essa desumanização que o operário sofre, né, dentro da fábrica, que acaba se tornando uma máquina, um mecânico. Repara que aí você tem uma esteira que começa a fazer os trabalhos ali, ele, tanto as outras mais, que é uma versão do Henry Ford que eu falei para vocês. Né? O Henry Ford, para quem conhece, ele é o dono da marca Ford, agora é falecido, né, dos carros, e ele criou essa linha de esteira que facilitava e agilizava a produção de produtos, fora que ele vai determinar uma separação da linha de trabalho, cada um vai ser responsável por uma área ali. Então a gente vai vendo a crítica de Charles Chaplin falando que o operário ele vai ser engolido pela engrenagem, pela máquina. Então é uma crítica muito pertinente, por causa que hoje se discute muito a ideia de você fazer o contrário, ter a humanização ali do trabalhador dentro da grande fábrica. Então você, ao contrário de você ganhar apenas o lucro, agora você tenta ver também as condições de criar um ambiente que seja propício e bom para o trabalhador também, com condições que ele possa estar também se desenvolvendo, que não fosse só ficar apertando parafusos, como a gente vê no filme. Tendo também a ideia que o Chaplin fica louco por causa ali pelo menos no filme, no trecho, e fica louco devido ao trabalho contínuo e repetitivo da fábrica. Essa é uma das grandes críticas dos marxistas, que a gente vai também estudar ali um pouco mais para frente. As relações de trabalho também sofreram profundas transformações, como a gente está vendo ali. Os artesãos que antes possuíam mais autonomia, mais independência, agora passam a condições de trabalhadores salariados. Tendo em consideração que naquela época era osso mesmo. Você está trabalhando porque você não tinha um salário mínimo. Mas com o tempo vai ganhar benefícios. Em Ford, por exemplo, ele exigia trabalho, mas aí compensava muito o trabalhador. Então aí eu saio daquela primeira situação. O Henry Ford é lá nos Estados Unidos, tá bom, gente? Como eu falei para vocês, no começo era só os países europeus que começaram a Revolução Industrial. Mas vai mudar e incentivar ali o trabalho, né, com remuneração. E até os dias de hoje é assim. Até a segunda metade do século XIX ainda existiam muitas produções domésticas, né, ali feito na casa, que era tudo artesanal. Mas acabou perdendo a importância quando comparado à indústria mecanizada, ok? Então, era necessário que houvesse uma submissão do trabalhador à disciplina da fábrica. É aquilo que eu falei na aula anterior, né?
o relógio vai ter um papel importante para que isso ocorra, como acontece até os dias de hoje. Então, nós vivemos sob a influência dessa segunda revolução industrial, vamos dizer assim, onde o relógio edita as regras, o tempo que a gente tem que trabalhar, o tempo que a gente tem que ir de descanso, e a gente transpôs o relógio, vamos dizer assim, da fábrica para o nosso dia a dia, né? E já que eu dentro ali na fábrica vai impor uma rotina monótona e regular, igual que a gente viu no trecho do Charles Chaplin. E de certo modo é uma realidade isso, né? A divisão de trabalho e a mecanização desqualificava o trabalhador, impondo a ele a repetição de atividades cada vez mais simplificadas. Os salários baixos e os riscos de desemprego eram constantes. Naquela época, assim, era péssimo viver naquele momento. Então, as críticas que Karl Marx faz são pertinentes, né? Tem um historiador chamado Neil Ferguson, se eu pego o nome, ele é irlandês, ele escreveu um livro chamado Ocidente versus Oriente. E ele narra um fato bem interessante de que durante a colonização, para ver essa questão do tempo, os ingleses eles colonizaram ali a Índia. Com isso, começaram a desmontar as fábricas artesanais, vamos dizer assim, familiares, domésticas que os indianos tinham, para impor a eles uma nova rotina ali, que era a indústria dos modos do Ocidente, ali da Inglaterra. E as críticas mais sim é que os indianos não entendiam a questão do tempo, do relógio, eles fugiam do trabalho, trabalhavam a hora que queriam e coisas assim. Então, os ingleses tiveram muita dificuldade ali durante a colonização de impor essas fábricas, esse tipo de trabalho para os indianos ali de suas colônias, da forma que tinha que se trabalhar, né? Então, a gente vê essa questão do tempo. Lembrando, se a gente falar assim, por que os indianos? Os indianos eles faziam um tecido. Na aula anterior eu chamei a linha que os ingleses fabricavam, chamada de fustel, que era de péssima qualidade, tá lá na aula anterior, e os indianos faziam uma linha de ótima qualidade de modo artesanal, chamada chita, né? Então era mais ou menos isso aí. Então eles queriam demolir praticamente o mercado ali indiano para poder ter o mercado inglês. É bem diferente do que tem hoje em dia, né? Mas vamos lá. Um quadro, só para abre aspas aqui, certo? Desse ano, em 2004, fala o seguinte: um quadro amplo da população industrial londrina por volta de 1860 mostra excetuando-se os empregados na construção civil, dividida em 5 grandes ramos de produção. Então aqui a gente vai ver o que eles produziam realmente: vestuário, incluindo sapatos, madeira, imóveis, metais, engenharia, impressão e papelaria, e finalmente manufatura de precisão, como metais preciosos, relógios, instrumentos científicos, instrumentos cirúrgicos, etc. É o que eles produziam. Para ter uma noção, quando os ingleses, uma história que eu acho engraçada, quando os ingleses, quando Dom João abriu os portos aqui em 1808, lá, a abertura dos portos, que começa a negociar o Brasil com as nações amigas, nesse caso a Inglaterra, os ingleses despejavam aqui pra gente, lá em 1808, carteiras, apesar que não existia dinheiro aqui no Brasil, tinha dinheiro papel, o pessoal tinha que comprar. Tinha patins de gelo, que era só aquela lâmina, né? Então, aqui não tem neve nem nada do gênero, então o que os brasileiros faziam naquela época? Pegavam uma lâmina e faziam um brinco para a porta. Era uma coisa meio bizarra que acontecia aqui, né? Mas o Brasil nunca teve uma produção industrial até século XX, a gente vai ver isso aí. Bom, então a rotina do trabalho, de um certo modo, o que eu vou estar falando aqui é o que, pelo menos as pessoas da cidade grande sentem, né? Geralmente eles vão acordar por volta das 5 da manhã e iam trabalhar nas fábricas. Eles operavam as máquinas e produziam grandes quantidades de produtos. Chegavam a trabalhar até 16 horas por dia e não tinham direito a férias. Você não tinha as leis trabalhistas como tem hoje. O ambiente de trabalho era degradante, ou seja, ou era sujo, ou era propício para acidente, enfim. As fábricas eram escuras, úmidas e com pouca ventilação. Os trabalhadores eram vigiados por um feitor, um tipo de capataz ali que ficava ali observando se estava fazendo o correto trabalho, se não estava quebrando a máquina,
ou se estivesse roubando alguma peça, enfim. Então era comum muitos acidentes nesses locais de trabalho. E os operários não ajudavam, não recebiam ajuda financeira, médica, nem nada. Então ia depender muito ali do patrão, porque você não tinha leis que defendiam os trabalhadores. É por isso que a gente vai ver que pela condição, não apenas ali na Inglaterra, mas sim ao redor do mundo, quando começam essas revoluções industriais, os mais prejudicados, que são os operários, os empregados, eles vão começar a criar aquilo que a gente já estudou, a buscar os seus direitos, e os direitos civis, vamos dizer assim, né? E sociais, e seus direitos políticos, eles vão se organizar para conseguir melhores condições de trabalho, e isso é válido, né? Qualquer tipo de sociedade tem que fazer, sim, quando a população se sente prejudicada de alguma forma, e conseguiram grandes vantagens com isso, desde a diminuição, por exemplo, na Inglaterra, do trabalho das crianças, que era um trabalho, trabalhavam longos, tinha crianças de 9 anos, aqui no Brasil você tinha casos de crianças a partir de 5 anos que trabalhavam em fábrica, fazendo limpezas, né? Diminuir a rotina de trabalho da criança, aumentar salário, enfim, até acabar com o trabalho infantil, por exemplo, né? O direito às férias e por aí vai. Então, a luta social é importante para você conseguir equalizar ali os seus direitos, né? Como eu estava falando para vocês, tem o trabalho das mulheres e das crianças. A gente vai ver como que era mais ou menos ali o trabalho. Mas antes disso, eu vou deixar passando aqui um pequeno trecho de um filme baseado na obra de Charles Dickens chamado Oliver Twist. Tá bom? Então, assista aí, depois eu comento. Falem menos e trabalhem mais, crianças. Vamos ao trabalho. Eu preciso de 3 para a tinturaria. Kellogg, Wickham e Bottom. Então, vendo o vídeo, é um pequeno trecho, acho que dá uns 30 segundos aí, tem no YouTube dublado, se vocês quiserem assistir. A gente vê, por exemplo, o Oliver Twist, ele representa uma criança ali do século XIX. Se eu não me engano, acho que o Oliver Twist, ele seria o Mark Twain, desculpa, o Charles Dickens ali quando era criança. Não é Mark Twain, agora eu entendi, mas Charles Dickens escreveu o Oliver Twist. E, de um certo modo, colocou ali no papel, criou o personagem do Oliver Twist para falar dele mesmo, né, quando era moleque, mas enfim. A gente vê então a situação que era ali o personagem, o Oliver Twist, num orfanato. Ele estava trabalhando na linha de produção de roupas, né? E fala de tintura ali. Você vai ver que só tem crianças trabalhando ali, fazendo os seus trabalhos. E você tinha os feitores que estavam mandando ali o que as crianças tinham que estar fazendo, né? Então, você vê hoje em dia que tem lugares no mundo que ainda as crianças têm esse estilo de trabalho. Mas se a gente fosse pegar, desde o começo da Revolução Industrial, crianças e mulheres eram utilizadas principalmente nas minas de carvão. O carvão aqui não é aquele tipo, vão queimar a árvore ali e pegar o carvão, não é mina. Tinha que entrar, cavar montanha e trabalhar tudo ali. Então, homens, mulheres, crianças trabalhavam. Por que mulheres e crianças? Porque eram mais pequenas do que os homens. Então, eles podiam, as mulheres, por exemplo, e crianças estar empurrando os carrinhos dentro da mina, cheia de carvão, para ser jogado fora. Como também as crianças ficavam lá dentro abrindo e fechando o porta para evitar desmoronamento. Era um trabalho totalmente terrível ali para as crianças e para as mulheres, ou para qualquer um para aquela época, bem dizer, né? Porque é um trabalho extremamente perigoso. Opa, bati aqui, mas tudo em ordem, vamos lá. Então as mulheres, elas vão formar uma parcela de mão de obra industrial. Não tinham direito à licença maternidade, como é os dias de hoje, e recebiam um salário mais baixo que os homens, né?
Então é muito comum um homem da família empregar na mesma fábrica a mulher e os filhos, né? Por conta da longa jornada de trabalho, muitas crianças passavam o tempo sozinhas ou com o irmão mais velho. Então acontecia muita morte ali também, né, nesse período. Quando atingiam a idade de 9 anos, as crianças começavam a trabalhar em média de 10 a 12 horas por dia e não iam para a escola. Né? Em escola não havia necessidade. Com o tempo, quando a coisa começou a regularizar, quando os direitos começaram a surgir, as crianças começaram a ir para a escola também, né? Século XIX e século XX. Então, a gente tem que ver que houve uma construção aí dos direitos das crianças, das mulheres, dos próprios trabalhadores. Mas eles também trabalhavam muito, poucos, e trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Fora que o empregador ele comprava máquinas que fossem do tamanho de crianças para elas poderem operar. Aqui no Brasil você tinha muito isso com o Matarazzo, né? O Matarazzo lá em Sorocaba, São Paulo, fazia a mesma coisa, né? E era prático na época, né? Então é uma coisa meio complicada de se usar anacronismo histórico aqui. Mas a gente vê que o trabalho é uma coisa meio complicada para criança e adolescente. Mas então a condição de vida, a gente vai estar vendo, era péssima ali, tá mais dentro dessas vilas ou bairros e operários que havia na Inglaterra. Foram criados então para acomodar essas famílias em pequenas casas, no qual poderia ter ser mais que uma família morando nelas. Ou seja, você vai ter ali famílias em pequenas casas e vai ter várias famílias muitas vezes morando na mesma casa ali também, né? As casas tinham desculpa, as casas tinham muitas vezes péssimas condições, eram praticamente cortiços, com pouco ou nenhum suporte para famílias grandes, como era comum naquela época, onde os casais tinham vários filhos também, né? A gente já falou sobre isso em outros anos. Não havia saneamento básico, todo o lixo era jogado nas ruas, piorando ainda mais a aparência estética e os riscos de contrair doenças, além de estarem próximo das fábricas, a fuligem ali, a fumaça causada das chaminés das fábricas, facilitando assim a propagação de doenças respiratórias, fora a violência, fora também o índice de pobreza que aumentava. Então era uma situação totalmente complicada ali causada pela Revolução Industrial. Não estudamos ainda a poluição que vai gerar as primeiras fases da Revolução Industrial, e hoje, atualmente, você discute o impacto disso da indústria com a natureza, que vocês com certeza já viram em geografia ou ciências, mas a gente então vai terminar a aula nesse momento, certo? Novamente, os slides dessa aula vai estar aqui para você ver, e tem as atividades. Então, qualquer dúvida é só ver a aula e ver os slides aí e pronto, ok? Até a próxima.